A prisão de Temer foi política? Os defensores da democracia agora entoarão a hashtag Temer livre? A esquerda que pediu fora Temer agora lamenta a prisão do ex-presidente? Vampiro toma banho de sol? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Acompanhe. De um lado, nós temos a Operação Lava Jato, que cada vez mais ganha contornos e áreas de partido político. É um grupo de pessoas que tem lideranças, que tem um ideário próprio, que age com intuito político. Ou seja, é um partido político incrustado no seio do judiciário brasileiro. De outro, nós temos as instituições democráticas da nossa república, que estão por demais corroídas, carcomidas, enfim, viciadas, muitas vezes capitaneadas por agentes de histórico muito controverso, digamos assim. Cabe aos verdadeiramente democratas uma missão muito complicada e difícil, que é defender a democracia no mesmo campo ou sendo solidários a figuras como o Temer, ao Rodrigo Maia ou ao Gilmar Mendes, por exemplo. É muito complicado, entende? Em nome da democracia ter que passar um pano pro Temer, sabe? Não, Temer livre, o Temer é um preso político. Complicado explicar isso pro povão, entende? Explicar isso pra opinião pública de modo geral, que vai ficar olhando e dizendo, mas os setores progressistas não estavam pedindo fora Temer até ontem, falando que o Temer tinha que ir pra cadeia, agora que ele vai, ele virou preso político, a Lava Jato que tá errada. Esta é mesmo uma missão muito complexa. Daqui a pouco a gente volta neste ponto em específico e desenvolve mais essa ideia, mas eu gostaria de retomar primeiro a questão da Lava Jato ser um partido. Esta afirmação não é minha originalmente. Quem elaborou essa definição originalmente foi o professor Armando Boito Júnior, que há 2 anos atrás mais ou menos disse a Lava Jato ser um partido. Naquele momento pouca gente entendeu esta afirmação, mas hoje, com a realidade dos fatos acontecendo, a gente começa a entender o que de fato queria dizer o professor. A Lava Jato trata-se de um grupo, uma organização de pessoas muito próximas, incrustadas no judiciário brasileiro, que tem um ideário próprio. Só por isso a gente já identifica a existência de um partido. Porque eles têm ideologia própria, têm um objetivo em comum. E eles agem calculando a influência política de suas ações. Entende? Isto é um partido político. Mas qual é o ideário básico, o núcleo duro, ideológico? Qual o objetivo principal da Lava Jato? Eu diria que é a destruição do patrimônio nacional, de instituições da democracia e da República Brasileira, visando forçadamente alinhar o Brasil de maneira subalterna aos interesses norte-americanos. Reparem que todas as ações da Lava Jato colaboram para isso. Quando a Lava Jato tratou da Petrobras, ela não quis salvar a Petrobras. A Lava Jato destruiu a Petrobras. Quando a Lava Jato tirou o Lula da campanha presidencial, não se tratou de tirar o Lula porque ele era barbudo, porque ele veste vermelho, ou por ele se dizer só de esquerda. Não era uma questão estética. A questão é que o Lula era um candidato que, uma vez vencendo as eleições, poderia alinhar o Brasil aos interesses russos e chineses nesta nova Guerra Fria que se configura no mundo hoje. De um lado a China e a Rússia, do outro os Estados Unidos. O Lula era um expoente, né, talvez o maior deles, que poderia guinar o Brasil a um alinhamento que não aos Estados Unidos nesse momento. Não por acaso o Bolsonaro ganhou, não por acaso o Moro foi fazer parte do governo Bolsonaro, porque este governo tem como missão alinhar de maneira subalterna o Brasil aos interesses norte-americanos nessa nova Guerra Fria. Isso está muito claro, entendem? E isso não teria acontecido sem a destruição da Petrobras, sem a destruição de outros pilares econômicos do Brasil, entendem? E a prisão do Michel Temer também cumpre um papel político, né? Um pouco menor, eu creio eu, de maneira individual, mas também político, que é colocar a opinião pública do lado da Lava Jato, ao lado da Lava Jato, neste momento justamente que ela se defronta contra os interesses da velha república. Eu sei que é nova república, mas eu estou dizendo velha no sentido, enfim, para dar um entendimento aqui do quanto essas instituições estão carcomidas e viciadas e, à luz da opinião pública, também desmoralizadas, digamos assim.
O próprio juiz federal ontem, Marcelo Bretas, em seu pronunciamento em razão da prisão do Temer, fez uma série de cutucadas, deu uma série de agulhadas no STF, por exemplo. Chegou a dizer que o Temer não teria cometido crimes eleitorais e, portanto, teria que ser julgado, investigado na justiça comum da qual ele faz parte. Isso é uma clara cutucada, uma clara provocação ao STF, ao ministro Gilmar Mendes de alguma forma. Ou seja, a prisão de Temer tem sim um componente político. A Lava Jato hoje age enquanto partido no Brasil. Vou dizer mais, a prisão do Temer faz parte de uma postura da Lava Jato que se dá em razão, muito provavelmente, do governo Bolsonaro estar afundando. Até abril, a população que reprova o Bolsonaro proporcionalmente vai ser maior do que aquela que aprova. Se isso acontecer, estes setores que entraram nessa aventura bolsonarística rumo ao Palácio do Planalto vão querer se destacar da figura do Bolsonaro. É o caso, muito provavelmente, do juiz Sérgio Moro, provável candidato à presidência da República em 2022. Então é necessário que a Lava Jato se coloque numa postura mais incisiva, descolada do Bolsonaro. O próprio ministro Sérgio Moro está buscando dialogar de maneira independente com o Congresso Nacional, ou seja, pelas costas do Bolsonaro, se comportando de maneira a se isolar, a se prevenir das trapalhadas e caneladas do atual presidente da República. Então, agora sim, falando sobre a questão da dificuldade de nos colocarmos diante desse cenário, o que fazer? É preciso então denunciar essa partidarização da Lava Jato, o quanto ela fez mal ao Brasil. As ações da Lava Jato não necessariamente são políticas, mas o timing em que elas são executadas. A prisão do Temer, do ponto de vista burocrático, jurídico, ela tem por demais embasamentos. O Temer é uma figura controversa, o Temer é um agente político envolvido em esquemas nefastos, ou seja, não faltam argumentos jurídicos para a sua prisão, nem filosóficos, nem de qualquer natureza, mas o timing em que foi dada esta prisão foi muito oportuna politicamente para o partido Lava Jato. Este é o verdadeiro problema. A Lava Jato conseguiu alcançar agentes verdadeiramente corruptos. É verdade, mas a forma em que se deu estas prisões, investigações e tudo mais, ela é política. E a política não pode contaminar os trabalhos do Poder Judiciário. É isso, pessoal, que eu gostaria de colocar neste vídeo. Agradeço muito vocês pela audiência. Perdoem-me por falar demais neste vídeo, mas enfim, é um assunto complexo, merecia a nossa reflexão. Gostaria de pedir a vocês que me seguissem no Instagram, @CrisGrazina, que se inscrevessem neste canal, aqui embaixo, no botão aqui embaixo do vídeo, clicassem no joinha e ativassem as notificações para que você receba notificações em seu celular a cada vez que a gente postar um conteúdo novo aqui. Um grande abraço e até a próxima.